Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu vou resumir aqui essa outra instalação que foi feita do... Na verdade não foi usado esse adaptador de transmissão, tá? Eu consegui um fornecedor no Brasil mesmo desse adaptador e vou poder fugir, né? Vamos poder fugir de pagar R$ 411 nessa peça. E como custa acima de US$ 50, né? Parece que agora estão taxando, né? Então pode ser que essa peça saia aí na faixa de R$ 600 para mais, né? Ela não tem frete para o Brasil, né? Comprada pelo eBay, né? O frete é grátis, mas 20 vendidas, mas esse valor é complicado. Fora na faixa de 50 a 60 dias para chegar, né? Eu consegui, né? A gente fez uma conversação aí de um mês com um fornecedor do Brasil, de Caxias do Sul, e ele conseguiu chegar na medida que eu preciso, né? Esse é um adaptador usado em veículos de preparação, né? Mas a gente teve que alterar um pouco o calibre e medida da peça. Mas no geral, né, ficou legal, tá? Bom, eu vou resumir um pouquinho a instalação de ontem. Essa peça é o adaptador, né? Que logicamente foram feitas medidas, né, para poder chegar nele, né? Aqui o carro, né, desmontado, a frente para instalar, não é necessário, mas o mecânico preferiu fazer porque facilita, segundo ele, o trabalho dele para instalar, né? Aqui fica a peça, ó, peça encaixada no câmbio, né? A flange encaixada no câmbio, né? Com a borracha você pode usar o do trocador de calor original do carro, né? O ideal é trocar essa borracha, mas essa borracha é a mesma de filtro de óleo, então é fácil de encontrar e bem barata, né? Bom, aqui a peça já instalada nessa peça frontal, nessa barra frontal do carro. Fiz questão que ele colocasse os bicos para a parte de baixo, porque aí pode ser que eu consiga fazer a troca de óleo por elas, né? E acaba sendo muito mais fácil ainda trocar o óleo. Aqui a peça, ele fez um esqueminha de fixação, né? Muito robusto, por sinal, para a colocação do eletroventilador, que eu vou falar mais tarde sobre ele, né? Na verdade, eu vou falar agora sobre ele. O eletroventilador, ele não é essencial na instalação, porque a temperatura ela chega num patamar muito bom e estabiliza, né? Somente em casos de trânsito muito pesado, num dia de muitíssimo calor, 35, 36 graus, parado num trânsito, como no final do ano, um Réveillon, por exemplo, aí seria legal ter, né? Fora isso, dificilmente ele iria ligar, né? Mesmo colocando um dispositivo para disparo automático, né? Bom, mais uma foto, né? Essas fotos foram o que ele me mandou, né? O mecânico me mandou enquanto fazia a instalação. Aqui as mangueiras, né, ligadas nos nipples, o radiador preso na barra, com o eletroventilador de 9 polegadas, tá, para servir certinho com esse radiador da Ipman, né, que eu acabei comprando em promoção no Mercado Livre por módicos R$ 229. Aqui o carro finalizado e alinhado, né, o para-choque. Aqui eu pedi para ele puxar os fios, né, deixar uma quantidade boa de fio, né, no cofre do motor, para eu decidir se eu vou colocar um botão para poder ligar o eletroventilador, porque é uma coisa bem esporádica, ou se eu vou colocar um sistema de termostato, né, com o sensor de temperatura na colmeia do radiador. Aqui o fio, a quantidade de fio. E aqui ele finalizado, a posição dele, né? Ele ficou numa posição boa, não fica na posição perfeita, que seria o ideal, um pouco mais para baixo, por conta de que o C4 Picasso, né, ele tem aquela proteção plástica que envolve toda a parte inferior do carro, né, do cofre, melhor dizendo, né? Mas ficou muito bom, como as temperaturas aí adiante no vídeo vão poder deixar claro para vocês, tanto temperatura como pressão, ok?
Bom, o vídeo continua, dessa vez com os testes feitos, né, no dia seguinte da instalação, né? Rodei na faixa de 9 km, eu só esqueci de zerar o contador, né, o odômetro, né? Mas rodei como eu rodo com os meus carros todo dia, na faixa de 9 km, tá? Enfim, as mangueiras, dessa vez, eu coloquei mangueiras de meia polegada, ao invés de colocar mangueira de 3/8, como eu fiz no C4 Palas, tá? Resolvi fazer o teste, né, para ver como é que ficaria a pressão hidráulica e fiquei satisfeito com o resultado, né? Então, todos os componentes, né, o radiador tem nipples de, obviamente, de meia polegada, a própria flange, né, também, né? Você pode mudar isso fica a critério de quem vai instalar, tá? Então é isso, continue com o vídeo aí. Abraço a todos. Fala pessoal, tudo jóia? Vamos lá, teste no dia seguinte da instalação do sistema de refrigeração numa C4 Picasso dessa vez. Temperatura similar ao que eu postei no vídeo do YouTube, 17 graus, naquele dia estava 18 graus, né? Deixa eu desligar aqui o sistema automático do limpador. Vamos lá. Temperatura, rodei a mesma quilometragem. 56 graus temperatura do óleo. Pressão de referência e a pressão do óleo. 2.7, 2.7, 2.75, 2.7, 2.6, ou seja, a pressão do óleo na linha perfeita. Agora, temperatura do óleo, 56 graus. Isso numa temperatura de 17 graus, tá? O óleo, quando você liga o carro, o óleo já está na temperatura ambiente. Leva muito pouco tempo para esquentar, até uns 40 graus mais ou menos, 42 graus. A partir daí ele sobe mais lentamente, né? Você vê, ó, eu tô parado aqui já faz um tempo, né? Eu tô em marcha lenta, né? Faz um tempo. E a temperatura fica em 56 graus. Já tá um tempo assim. Ela não sobe, ou seja, o óleo tá, né? Tá viajando legal entre as mangueiras, né? Por dentro da caixa e mantém a caixa numa temperatura estável, né? Importante frisar que a temperatura sobe rápido até os 42 graus mais ou menos, que já tá bom para enfim, tanto para lubrificação como para a própria pressão hidráulica e refrigeração da caixa, né? Reparem, pessoal, na pressão de referência. Deixa eu ver se eu consigo virar para cá um pouco mais. Pressão de referência e na pressão do óleo. Eu coloquei 275, 270, 65. Eu coloquei um sistema diferente do C4 Palas com relação ao calibre das mangueiras. Eu coloquei um calibre de meio ao invés de 3/8, ou seja, ela mais grossa para passar mais óleo em simultâneo, né? Pô, Antônio, mas se passar mais óleo em simultâneo, a pressão hidráulica vai cair, né? Porque a bomba não vai ter nada, ó. Pressão hidráulica mais do que normal. Perfeito. Temperatura do óleo continua nos 56 graus. Fiz o vídeo anterior há uns 5 minutos atrás. Percebam como o sistema de refrigeração ele é benéfico para a caixa. Isso rodando hoje, a temperatura caiu para 16 graus. 16 graus, 56 graus. Ou seja, está trabalhando agora 40 graus acima da temperatura ambiente. Excepcional para a caixa, excepcional. Pressão hidráulica, excepcional. Enfim, tudo certo.